Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No dia 4 de dezembro de 2020 eu fiz o vídeo sobre o sapo de Coleman. A minha proposta era gravar um vídeo de sapo porque eu gostava de sapo, então vamos fazer um vídeo de sapo. Beleza, fiz um vídeo de sapo. Um ano depois, no dia 4 de dezembro de 2021, eu achei um sapo maior, o sapo Leviatã, e eu fiz um vídeo do sapo Leviatã também, e fiz a promessa de que todo dia 4 de dezembro nós faríamos um vídeo sobre sapo. Porém, no dia 4 de dezembro de 2022, por uma série de fatores, eu acabei não fazendo vídeo de sapo. E agora, no dia 4 de dezembro de 2023, eu pretendo retomar a tradição de falar de sapo todo dia 4 de dezembro. O tema de hoje é sobre o girino Golias. Então, antes dos anfíbios se tornarem animais que conseguem viver fora da água, eles passam por um estágio larval. Nesse estágio, eles têm algumas características semelhantes a peixes. Eles são chamados de girinos. Um girino deveria atingir poucos centímetros antes de se tornar um sapo, mas imagens que foram postadas aqui pelo Mega Curioso mostram um girino bem grande, do tamanho de uma bola de futebol, parece, do tamanho de uma banana, do tamanho de uma latinha de refrigerante, enfim. É um girino visivelmente grande e maior do que um girino deveria ser. Um girino grande tem esse tamanho aqui, esse girino aqui é do tamanho de 2 mãos, praticamente. No vídeo de hoje a gente vai falar desse assunto. A matéria afirma que esse é um girino de uma rã touro americana. Essa espécie é nativa de todo o leste dos Estados Unidos, conforme você pode ver aqui. Tem estados em que ela é nativa e tem estados em que ela é invasiva. Então, nesse mapa aqui, a gente vê toda a divisão em que ela é nativa e aqui os locais em que ela é invasiva. E ela, quando adulta, chega até 20 centímetros, sendo que, na média, tem entre 9 a 15,2. Girinos normais dessa espécie podem atingir até 13,5 centímetros. São girinos bem grandes, mas ainda assim são menores do que esse girino Golias que a gente acabou de ver. Vamos falar então do girino Golias. Por incrível que pareça, ele é real. Os outros 2 sapos grandes que eu trouxe para vocês eram falsos, mas esse aqui é de verdade. O girino Golias foi apresentado em 13 de junho de 2018 pela Erin McGee. Erin McGee é uma herpetóloga e também divulgadora científica. Você pode encontrar a página aqui a respeito dela, que nós temos a foto da Erin McGee. E no Twitter dela, como eu disse, no dia 13 de junho, ela postou dizendo que no Southwestern Research Station, é uma estação de pesquisa no Arizona, tem uma iniciativa para remover girinos de rã-touros invasivas. Então, o Arizona fica numa região em que a rã-touro é invasiva. Durante o processo de remoção, eles encontraram um girino de proporções enormes. Esse girino que você vê nas imagens aqui, e que ficou conhecido como girino Golias. O animal, como eu disse, foi achado no Arizona, portanto, numa região em que ele é invasivo. Em tweets seguintes, a Erin posta uma foto com o girino e também posta uma foto do girino do lado de uma banana, conforme aparece aqui, uma banana média, segundo ela, e então o girino é grande. A gente vai falar o tamanho daqui a pouco. Me incomoda muito quando a galera tira foto de um objeto do lado de outro objeto. Espero que a gente deduza a medida, quando a pessoa pode simplesmente medir e falar a medida em uma unidade de pessoas normais, por exemplo, centímetros, metros e assim por diante. Eventualmente a medida vai ser obtida, mas ela vai estar em polegadas, a gente vai ter que converter, mas é pelo menos melhor do que a foto do girino do lado de uma banana. É dito que os pesquisadores não imaginam que esse girino vai sofrer metamorfose, porque ele está sofrendo de um problema hormonal. Eles ainda estão tentando descobrir o que causou a condição, o que fez o girino crescer para essas proporções. Em 23 de julho, a Erin postou um artigo num blog a respeito do girino Golias. É dito que o girino foi levado para um aquário, está vivendo dentro de um aquário, e a opinião de vários pesquisadores foram solicitadas. Estimou-se que ele teria cerca de 3 anos, mas ainda assim o estágio da metamorfose desse girino era de um girino que tinha acabado de sair do ovo. Então ele estava desse tamanho, ele tem 3 anos, mas ele não sofreu nenhum tipo de mudança física, como o surgimento das patas e o encolhimento da cauda. Em 25 de setembro, ela afirmou que o Golias estava comendo menos algas e, portanto, estava crescendo menos. Ela fez uma postagem aqui mostrando o Golias. Em 7 de fevereiro de 2019, ela fez uma outra postagem que indicava que o Golias estava vivo e bem. Eu não sei porquê que a postagem original não está carregando aqui. A postagem foi seguida de um vídeo, conforme você pode ver aqui. Então essa é a postagem em que ela diz que o Golias está vivo e bem. E aqui ela posta então um vídeo do Golias. As pessoas mexeram nele e ele está aqui então nadando dentro de um tanque com água, mostrando portanto que o Golias estava bem. Outra imagem que foi postada em julho indicava que o Golias ainda estava vivo, conforme aparece aqui. Aqui nós vemos então o Golias dentro do aquário dele.
Porém, em 2020, infelizmente, ela fez um tweet afirmando que o Golias tinha morrido no ano passado. Então o Golias morreu em algum momento durante o ano de 2019, mas ainda assim ele foi preservado, eu imagino que em formol ou alguma coisa do tipo, para que ele possa ser estudado posteriormente. Então até agora a gente não falou do tamanho propriamente dito do Golias. Finalmente nós temos uma matéria da American Science que coloca o Golias do lado de uma fita métrica medida em polegadas e a gente pode fazer a conversão e vai chegar num valor de 25,7 centímetros. Isso é mais de 10 centímetros a mais do que os maiores girinos da espécie. Até o momento não foi publicado nenhum estudo a respeito do Golias para a gente descobrir o que fez o Golias crescer para um tamanho tão grande. Porém, o nosso conhecimento de fisiologia e o estudo de casos anteriores permite deduzir o que aconteceu. Girinos de ratouro americano geralmente crescem por 2 a 3 anos. Esse é o período no qual várias mudanças acontecem. Como eu disse, eles perdem a cauda e surgem as patas. Mas os pesquisadores checaram que o Golias, apesar de ter 3 anos, não estava no estágio de desenvolvimento esperado de um girino de 3 anos. Parecia que ele tinha acabado de sair do ovo. Biologicamente falando, a causa é um distúrbio hormonal. Conforme esse artigo aqui explica pra gente, a metamorfose dos girinos é desencadeada por fatores como luz, temperatura e nutrientes. Isso, por sua vez, provoca a produção de alguns hormônios, TRH, CRF, TSH, no hipotálamo e na glândula pituitária. Isso, por sua vez, dispara a produção dos hormônios T4 e T3, que são produzidos na tireoide, e esses hormônios, por sua vez, desencadeiam, então, o processo de metamorfose. Então, uma deficiência em uma dessas etapas, seja no hipotálamo, seja na glândula pituitária, ou seja, na tireoide, é suficiente para atrasar ou parar totalmente a metamorfose do girino. A gente tem um artigo aqui que fala exatamente isso. A metamorfose não ocorre quando a tireoide do girino é danificada ou inativada. Outro artigo ainda afirma que os girinos gigantes são resultado do bloqueio do hormônio T3. Então é fácil concluir, sim, o girino sofre de um problema na tireoide ou nessas glândulas, isso reverte um problema hormonal e, portanto, o girino não é capaz de sair da metamorfose. A princípio não tem muito mistério no que causou, por mais que algumas pessoas fazem alegações um tanto mirabolantes. Então tem um cara dizendo aqui que ele assistiu um filme. Nesse filme tinha um lago que estava contaminado por mercúrio e causava mutações. E uma dessas mutações era pegar um girino do tamanho de um gato. E a pessoa pergunta, será que é coincidência? Sim, é coincidência. Não é porque está num filme que você tem que levar como sendo a única causa possível. É sim possível que uma contaminação ambiental antropogênica, ou seja, uma contaminação provocada pela atividade humana, tenha causado esse distúrbio hormonal e consequente gigantismo do Golias, mas conforme esse artigo descreve aqui, gigantismo em girinos não é uma coisa recente. Gigantismo em girinos acontece no Neogênio, por exemplo, que é um período de 20 milhões de anos atrás, antes da atividade humana existir e realizar qualquer tipo de impacto. Então, a alteração pode acontecer em função de outros fatores que não atividade humana. Não é porque achou um girino gigante que isso quer dizer que tem radiação no lago, como eu vi algumas pessoas sugerindo também. A gente sabe que sapos se reproduzem numa quantidade muito grande. O sapo bota centenas de ovos. E apenas uma pequena parcela desses ovos viram girinos e uma pequena parcela desses girinos viram sapos. Um estudo aqui indica que com o ratouro americano essa fração é até alta, 13%. Outras espécies a fração é muito menor. Isso acontece em parte por fatores ambientais, como a predação e as poças d'água que vêm a secar, mas também porque parte dos girinos nasce com problemas genéticos. Então é perfeitamente possível que o Golias nasceu com algum defeito que inviabilizava a produção dos hormônios necessários para disparar a metamorfose. Como você produz muito girino, muito ovo, alguns deles realmente nascem com problemas e vêm a morrer. Isso não implica um problema ambiental necessariamente. Só é dessa forma que os sapos se reproduzem. Produzem muitos descendentes e boa parte deles morre. Alguns por predação, alguns por problemas genéticos propriamente dito. Sem a gente estudar o Golias especificamente, a gente não vai saber o que aconteceu com ele. Mas a gente sabe que o Golias provavelmente veio a falecer porque ele se tornou grande demais para que o sistema circulatório permita que o sangue seja bombeado com força suficiente em todo o corpo para irrigar todos os tecidos do corpo. Assim, concluímos que o Golias é real, é um girino que atingiu a marca de 25,7 centímetros, muito acima para os girinos da espécie dele. A causa fisiológica para isso é um distúrbio hormonal, provavelmente causado pela tireoide, mas também é possível de ser causado pelo hipotálamo ou pela glândula pituitária. A gente pode considerar que talvez o fator tenha sido ambiental, mas não necessariamente. É bem provável que o fator tenha sido só uma mutação genética, como acontece com inúmeros girinos que são
produzidos. Então, como eu disse, parte dos girinos nascem com algum tipo de mutação, eles vêm a falecer. Isso é normal, isso acontece sempre. A existência do Golias, portanto, não é necessariamente um indicador de que aquele lago foi contaminado, seja por um agente mundano, por exemplo, mercúrio, algum tipo de poluente, ou por alguma coisa mais mirabolante, como radiação, igual a galera sugere. Então, isso acontece porque girinos já foram encontrados em fósseis de milhões de anos apresentando essa mutação também, em que eles eram gigantes. Esse foi o vídeo de sapo do ano. Nos próximos anos eu pretendo fazer vídeos mais complexos de criptozoologia ou sobre sapos encontrados dentro de pedras. São temas mais difíceis de abordar. Então, espere o ano que vem. Valeu por você que assistiu. Em breve a gente se vê. Falou!